Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Bruno Altramari, eu sou especialista em implementação do RP da Olist e nesse vídeo eu vou apresentar todas as ferramentas de precificação que nós temos disponíveis dentro do RP. Nós vamos começar do básico, pelo cadastro do produto, nós vamos falar sobre recursos que valem para operações físicas e também para e-commerce. Basicamente, nós vamos ver o relatório de reajuste, as listas de preço, a formação de preço nas notas de entrada, as regras do e-commerce e a calculadora de preços do Mercado Livre. Então vem comigo para você ficar esperto e extrair o melhor do RP da Olist. Bora lá! Bom, pessoal, conforme vocês já devem imaginar, o preço dos produtos ele fica registrado junto ao cadastro do produto. Então, se nós estivermos incluindo um novo produto no sistema ou editando um produto existente, na aba Dados Gerais, rolando um pouco para baixo, nós vamos encontrar dois campos que são preço de venda e preço promocional. Então, se você registrou o produto manualmente no sistema, você vai inserir aqui o preço inicial dele e, se for necessário, também o preço promocional deste produto. Na aba Custos, localizada aqui no topo, mais ao lado direito, nós encontramos informações sobre o custo dessa mercadoria. Se no seu plano estiver com o DRE incluído, você vai ter essa aba de custos. Caso o seu plano não tenha o módulo DRE, então o custo ele vai ficar registrado aqui na aba Outro, em um campo único. Tá? Qual é a diferença? Quando não temos o DRE, nós armazenamos apenas um único custo. Sempre que eu fizer uma compra com o fornecedor e tiver um novo custo, esse custo é substituído pelo custo atual. Já com o DRE instalado, nós armazenamos o histórico de custos. Então, sempre que você realizar a formação de preços de uma nova compra com o fornecedor lá nas notas de entrada, nós vamos inserir uma linha com a data e nós vamos informar qual era o saldo naquela data, qual era o saldo anterior, se teve impostos recuperáveis nessa compra com o fornecedor, o preço de custo, o custo médio e o preço de venda. Então, com o DRE, nós vamos armazenar todo o histórico de custos deste produto. E se você subiu por planilha os produtos no RP, lá na planilha vai ter o preço de venda e o preço de custo. O sistema vai respeitar a informação que estiver na planilha. Agora, se você está começando agora e recebeu os seus produtos de algum marketplace através do módulo de anúncios, inicialmente nós vamos carregar aqui no sistema o preço conforme o valor que está registrado no anúncio. O mesmo vale para plataformas de e-commerce. Quando nós recebemos os produtos de uma plataforma de e-commerce, inicialmente, quando criamos o produto aqui, consideramos o preço que está registrado lá na sua loja de e-commerce. Mas a partir desse momento, a partir do momento que você vai utilizando o RP, você vai tendo novas compras com o fornecedor, reajustes, e esse preço vai sendo trabalhado. E então, quais são as ferramentas que nós temos, as mais básicas, para fazer reajustes ou transformação no preço dos produtos? A primeira delas é um relatório que fica aqui na tela de produtos mesmo. Em mais ações, nós encontramos o relatório Reajustar preços dos produtos. Esse relatório tem a finalidade de ajudar com reajustes simples no cadastro. E aqui nós podemos definir uma lista de preço para esse reajuste, se vamos sim ou não exibir o custo do produto, se nós queremos filtrar por algum fornecedor específico, por alguma marca, por um produto específico, por tags de produto ou uma categoria específica de produtos. Fazendo isso, definindo aqui um filtro, nós vamos clicar em listar produtos. Perfeito. Então, como eu não utilizei nenhum filtro, ele acabou trazendo aqui praticamente todos os meus produtos da minha conta. E aí, nós temos dois botões aqui no topo deste relatório, que são informar reajuste e informar promoções. Vamos começar aqui pelo informar reajuste. Quando clicamos nesse botão, nós podemos definir aqui qual que é o percentual positivo ou negativo de reajuste. Então, por exemplo, vou marcar aqui alguns produtos, vou marcar esses 3 primeiros. E eu quero fazer um reajuste, eu quero diminuir 10%, então eu vou colocar menos 10 e aplicar. O percentual não precisa ser informado, porque aqui o campo ele já é de percentual.
Clicamos em aplicar selecionados e percebam que ele fez um reajuste nos produtos que foram selecionados. Se clicarmos aqui em salvar, esse reajuste ele vai ser aplicado lá no cadastro do produto. E também temos aqui uma caixinha de seleção, se a gente desejar que o preço seja enviado a algum canal de e-commerce após o reajuste. Então, quando marcamos essa caixinha, escolhemos aqui qual é a plataforma. E aí, então, clicamos em salvar. E além de alterar o preço do cadastro do produto, ele vai fazer um disparo para este canal, reajustando ali o preço atual do produto. E a outra opção que nós temos no relatório, informar promoções, funciona exatamente da mesma forma. A diferença é que aqui nós vamos alterar o campo preço promocional. Perfeito, então esse foi o relatório de reajuste de preço. Nós podemos aplicar no preço dos produtos que estão no RP. E agora eu vou comentar sobre um outro recurso que é mais específico para operações como loja física ou operações físicas no geral, que são as listas de preço. A função da lista é ter um preço diferenciado no momento da venda em relação àquele preço que está cadastrado no produto. Então, para cadastrar essas listas, nós vamos acessar configurações, aba cadastros, e aqui rolando para baixo a gente já encontra listas de preços. Eu já tenho alguns exemplos cadastrados. Eu tenho aqui atacado, que vai aplicar 30% de desconto. Tenho aqui a lista especial, promoção e varejo. Tá? Se você ainda não tem nenhuma lista, é só clicar no botão incluir lista de preço e aqui você coloca qual que é o nome da sua lista e ela tem duas formas de funcionar. A primeira forma é a seguinte: neste campo eu posso criar descontos ou acréscimos no preço que está cadastrado no produto. Então eu vou criar aqui a lista de testes e eu vou colocar uma adição. Tá? Vamos supor que essa aqui é uma lista que vai aplicar 15% em relação ao preço que está cadastrado no produto. Eu poderia também fazer um desconto, né? Menos 15%, e ela também faria essa transformação para o lado negativo. Tá? Mas no exemplo aqui, eu vou deixar 15%. Se eu fizer apenas isso e salvar essa lista, ele vai aplicar em todos os meus produtos. Então vamos testar isso na prática. Eu vou salvar. E agora eu vou usar o exemplo do PDV. Então vamos para vendas, pedidos de venda, não, PDV. E aqui vamos buscar pelo produto alternador. O preço do alternador lá no cadastro é R$600. Esse é o preço base dele. Mas se eu preciso trocar o preço aqui no momento da venda para atacado ou para qualquer tipo de situação onde eu preciso transformar o preço, então eu posso usar a lista. E essa lista ela pode ser aplicada clicando aqui no menu Mais Ações, selecionar lista de preços. Então vamos colocar a nossa lista de testes e aplicar. Então vejam, a nossa lista ela aplica 15% de acréscimo. O nosso valor de base para o produto era 600, com 15% foi para 690. Vamos voltar na lista e fazer uma regra diferente. Vamos para configurações, aba cadastros, listas de preço. Vamos abrir a lista de testes e aqui está ela. Bom, eu comentei que aplicando uma informação no campo acréscimo ou desconto vale para todos os produtos. Nós temos essa opção, ele vai aplicar em qualquer produto, mas também nós podemos definir na lista qual é o valor do produto. Tá? Eu posso ter uma lista só por esse percentual, eu posso ter uma lista também só por produtos que foram definidos na lista, e também eu posso ter ambos os casos. Então eu vou fazer aqui uma situação com ambos os casos. Eu vou colocar aqui um produto pendrive SanDisk. E quando esse produto estiver na lista, eu quero que o preço dele seja de R$450. Vamos verificar qual é o preço desse produto no cadastro. Então, o preço de cadastro é R$100. Mas quando esse produto estiver em uma venda onde a lista de testes foi inserida, eu quero que o preço desse produto passe a ser R$450. Então, eu vou salvar a lista.
E vamos mais uma vez fazer um teste lá no PDV. Vendas PDV. Vamos colocar aqui o produto alternador, com preço de catálogo 600. E vamos adicionar também o pendrive. O preço do pendrive, lá no cadastro do produto, é R$100. E agora vamos aplicar a lista para ver como o sistema vai se comportar. Então, mais ações, selecionar lista de preço, lista de testes, confirmar. Confirmar. Vejam, o alternador ele sofreu um acréscimo de 15%, porque ele caiu na regra geral da lista. Já o pendrive, ele passou a custar R$450, pois foi isso que eu defini lá na lista de preços. Então é assim que funciona a lista e é assim que nós podemos transformar o preço dos produtos no momento das vendas. E aí nós podemos definir essa lista em alguns locais do sistema. Eu posso definir uma lista em um pedido de venda, no PDV, nas notas fiscais. Temos algumas configurações específicas, por exemplo, aqui na parte de vendas, configurações do PDV, nós podemos informar qual é a lista padrão preferencial para as vendas do PDV. No cadastro dos clientes, nós também podemos definir uma lista específica para um cliente. Então, vou abrir aqui o cadastro de um cliente, venho aqui na aba Dados Complementares e aqui eu posso informar qual é a lista. Então, isso aqui facilita no dia a dia, porque se eu colocar essa cliente em alguma venda, seja no PDV, no pedido de venda ou na nota fiscal, o sistema já vai carregar a lista correta para este contato. Perfeito! E agora vamos entender nesse próximo módulo como funciona a formação de preços nas notas de entrada e também nas ordens de compra. Para isso, nós vamos acessar aqui no menu lateral Suprimentos, Notas de Entrada. Você pode importar o XML do fornecedor através do arquivo. Então, se o fornecedor disponibilizou o arquivo XML da nota para você, você clica nesse botão e importa no RP. Mas também, caso você utilize um certificado digital do modelo A1 armazenado nos servidores da Olist, é possível que a gente faça uma consulta diretamente na Cefaz para importar direto da Cefaz aqui para o RP. A partir do momento que o fornecedor emite uma nota contra a sua empresa, essa nota já fica disponível para importação. Bom, para exemplo, eu deixei a nota 5884 registrada, essa nota ela já teve o estoque lançado, e abrindo a nota, eu vou utilizar dois itens como exemplos, que vão ser o alternador, tem 20 unidades na compra e o preço unitário é R$40, e o pendrive SanDisk, que tem apenas uma unidade na compra e o preço de compra foi de R$3. Perfeito. Com o estoque lançado, nós temos aqui disponível a ferramenta Formação de Preços. Então, sempre que vocês lançarem o estoque da nota, importarem a nota, lançarem o estoque, vocês vão ter que fazer também a formação de preços. Clicando na ferramenta Formação de Preços, nós temos aqui duas abas, Preço de Custos e Preços de Venda. Em Preços de Custos, nós conseguimos ver aqui todos os detalhes dos impostos da nota e o frete, né? Então, se teve algum adicional de frete, eu já consigo colocar aqui nesse campo para que ele seja considerado. Rolando para baixo, nós conseguimos visualizar os dois itens da nota. E aqui temos a formulação do cálculo que é utilizado na formação de preços. E o nosso manual, né? Se vocês quiserem entrar mais no detalhe, aqui nesse link já vai levar para o manual. E logo abaixo nós temos os impostos recuperáveis, ICMS, IPI, PIS e COFINS. E ao final, nós temos os gatilhos de atualização. Então, conforme nós vamos marcando esses gatilhos, ele vai considerar se vai realizar a ação, sim ou não. Então, por exemplo, quero atualizar o custo dos produtos lá no cadastro. Quero atualizar o preço de venda dos produtos. Quero atualizar o markup de venda dos produtos. Eu já vou entrar nessa questão do markup. E quero enviar os preços para o e-commerce. E por último, ainda temos aqui atualizar os preços no hub da Olist. Então, nesse exemplo, eu vou utilizar apenas as primeiras opções, atualizar o custo do produto e atualizar o preço de venda dos produtos. Perfeito. Então, essa é a aba de custos. Vamos focar um pouquinho na aba de vendas. A aba de vendas, ela me permite escolher qual custo que eu desejo considerar. Então, pode ser o custo desta compra, dessa nota fiscal,
ou pode ser o custo médio. Como que funciona esse custo médio? Vamos supor que eu já fiz compras desses produtos no passado, no mês passado, enfim, e ainda tenho ele no estoque, só que o preço que eu paguei na data foi diferente. Então, o que o sistema vai considerar aqui? Quanto eu ainda tenho de estoque daquela última compra ou das últimas compras e quais foram os preços que eu comprei a mercadoria naquela data. E aí ele vai entender qual é o preço dessa nova compra e vai fazer a média. Então, baseado no que eu ainda tenho em estoque de últimas compras. Para o nosso exemplo, eu vou usar o custo da compra. Então, ele vai considerar apenas o custo dessa nota fiscal que eu estou utilizando para fazer a formação de preços. Aqui ao lado nós temos o markup. O que é o markup? O markup ele é simplesmente um multiplicador de custo. Então, eu preciso considerar nesse multiplicador as minhas despesas, os impostos, qualquer tipo de despesa operacional, a minha margem de lucro, para chegar no meu preço de venda e conseguir ter lucro, certo? Esse markup, pessoal, nós temos aqui o campo padrão, então qualquer informação que eu coloco nesse campo, ele aplica em todos os itens da nota. Vamos supor que essa nota tenha 50 itens e eu quero usar um markup 4 nesses 50 itens. Então, eu coloco um markup nesse campo e ele aplica em todos os 50 itens da nota. Deixa eu só começar novamente. Mas também nós podemos definir qual é o nosso markup padrão e podemos definir o markup por produto. Vejam que aqui ele está considerando o markup 3. Mas da onde ele está pegando esse markup 3? Do padrão que eu defini na minha conta. E onde fica essa configuração? Bom, basicamente ela fica aqui, ó, em configurações. Dentro das configurações, aba notas fiscais. Eu vou rolar até configurações da nota fiscal eletrônica. Aqui em configurações adicionais eu vou exibir e rolando para baixo eu encontro a opção markup para formação de preço nas vendas, que no caso eu defini o padrão como 3. Vocês podem deixar 0 ou definir o padrão. Não significa que a gente não vai poder alterar o markup na hora de formar o preço. Nós sempre vamos poder alterar. É só uma facilidade em definir qual é o padrão que eu já quero que esteja preenchido. Perfeito. Mas não é o único local onde eu consigo definir o markup. No cadastro dos produtos, eu posso definir qual que é o markup específico daquele produto. Então, por exemplo, aqui o pendrive, que está na nota de entrada que nós estamos utilizando como exemplo, ele não tem um markup definido. O campo está zerado. Nesse caso, ele vai considerar o padrão da minha conta. Já o produto alternador, ele tem um markup definido aqui na aba Outros, que é o markup 5. Então, quando eu realizar a formação de preços, o sistema vai analisar produtos que já têm um markup definido e produtos que não têm um markup definido. Aquele produto que tem um markup definido, ele considera o markup do produto. E aqueles que não têm um markup, ele considera o padrão. Então, vamos voltar lá para a nota de entrada. Vamos aqui na aba de vendas. Vejam, o alternador puxou aqui o markup 5. E o pendrive que não tem um markup definido pegou o padrão da conta. Mas como eu disse, nós podemos alterar esse markup a qualquer momento. E é muito importante que a gente considere a margem de lucro, as despesas operacionais e tudo que envolve a formação de preço desse produto para chegar no nosso preço de venda e ter lucro. Esse markup ele basicamente faz uma multiplicação do custo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar um markup 4, o que ele vai fazer é 4 vezes R$40, que foi o custo, então o meu preço de venda é 160. Se eu colocar um markup 3, 3 vezes 40, então 120 é o meu preço de venda. E eu também posso definir aqui o preço direto, o preço final direto. Então eu quero vender esse produto a 250. Eu preencho nesse campo e ele vai me informar qual é então o markup se o meu preço final for este. Logo abaixo, pessoal, nós temos os impostos recuperáveis. Normalmente, quando nós temos essa questão de recuperação de impostos nas notas de entrada, nós precisamos desconsiderar este valor do imposto no custo. Então, quando a gente marca aqui um dos 4 impostos que podemos considerar como recuperáveis, ele vai diminuir o preço de custo da mercadoria. Por exemplo, vamos supor que eu vou recuperar o ICMS. Então, ele já removeu aqui uma fração do custo da minha mercadoria para que eu consiga ter um preço mais assertivo. É assim que funciona.
e nós podemos utilizar aqui o ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS. Tá? Então, vamos fazer um exemplo e vamos atualizar o preço desses dois produtos. Lembrando, pessoal, que quem precisa de mais detalhes, nesse botãozinho, vocês vão ser direcionados para a nossa ajuda, onde tem todas as informações com mais profundidade. Tá? Então, consideramos aqui um markup 5 para o alternador, consideramos o markup 3 para o pendrive, no caso, o preço de venda do alternador vai ficar em 200 e o preço de venda do pendrive vai ficar em 146,91. Vamos realizar a atualização de preços. O sistema está me questionando se eu desejo enviar o preço para outras empresas. Essa solução é muito útil para quem tem multiempresa. Eu vou cancelar nesse caso. E o sistema também está me questionando se eu desejo atualizar preços de kits, tá? Como esses dois produtos não são kits, eu vou simplesmente cancelar. Perfeito. Então, acabamos de realizar a formação de preços dessa nota. A partir deste momento, ela vai ganhar um sinal, indicando que preços foram formados a partir dela. E eu acho importante comentar que não é apenas a nota de entrada que tem acesso à formação de preços. As ordens de compra também têm. Porém, a ordem de compra ela é mais simplificada. Ela não tem a questão de todos os impostos. Mas, para você que não tem a nota de entrada, você também vai conseguir formar o seu preço a partir de uma ordem de compra. Beleza, vamos consultar como ficou o preço dos produtos que nós fizemos a formação de preços a partir da nota de entrada. Então, vamos para Cadastros, Produtos. Vamos abrir aqui o produto alternador. E está aqui, ó, o preço de venda do produto alternador ficou em 200. Vamos ver se ele atualizou também o custo dessa mercadoria. Clicamos aqui na aba de custos e está aqui a nossa última linha. 6/10/2025, tivemos um saldo de 70. O saldo anterior a este lançamento era 50. Não tivemos impostos recuperáveis. O preço de custo é 40. O custo médio é 40. E o novo preço de venda, é isso mesmo. E o novo preço de venda ficou em 200. Agora vamos verificar o pendrive. Vamos abrir aqui o cadastro. O preço de venda ficou como 146,91, exatamente como estava lá na nossa formação. E a aba custos foi atualizada. E aqui nós temos um histórico maior. Perfeito, então entendemos como funciona a formação de preços através das notas de entrada e ordem de compra. E nessa parte final do vídeo, nós vamos entender como transformar o preço que está no cadastro do produto quando enviamos o preço para as integrações de marketplaces e plataformas de e-commerce. O produto armazena o preço base. Então, se a gente vende esse produto, por exemplo, na loja física, onde não temos custos adicionais, ali, através do markup, nós já temos a nossa margem de lucro. Porém, a partir do momento que nós começamos a diversificar os canais de venda e estamos comercializando em vários marketplaces, nós temos custos adicionais que precisam ser considerados. Por exemplo, a comissão do canal e também o valor de frete daquele canal, entre outros custos. Nesse caso, nós podemos transformar o preço que está aqui no cadastro do produto quando enviamos para os canais considerando algumas regras que nós criamos dentro das integrações. E o primeiro recurso que eu quero apresentar para vocês é a tela de gerenciamento de preços dos anúncios. Essa tela ela fica aqui no cadastro dos produtos, no menu Mais Ações, na opção Gerenciar preços dos anúncios. A partir dessa tela, nós conseguimos visualizar todos os anúncios que estão relacionados com os produtos e quais são os preços que estão sendo praticados. Por exemplo, o produto alternador. Ele tem anúncio na Shopee e no Mercado Livre. E podemos ver que cada anúncio tem um preço diferente. Se eu precisar fazer uma alteração no preço de algum desses anúncios, ou até mesmo na regra que é utilizada, nós podemos clicar no produto. Ao lado, vamos clicar no lápis para fazer a edição. Vamos pegar o exemplo aqui do anúncio do Mercado Livre. Clicamos em editar preços e aqui nós podemos alterar a forma de cálculo do preço, que pode ser igual do produto. Nesse caso, ele não vai considerar nenhuma regra, ele vai pegar o preço que está no cadastro do produto e vai enviar para o Mercado Livre. Pode ser um preço fixo,
Nesse caso, eu aqui vou definir o preço do produto neste momento, né? Ele abre o campo para que a gente consiga fazer a edição do preço de forma direta. Pode ser regra do e-commerce. Nesse caso, existe uma configuração de regra em cada uma das integrações que eu vou apresentar na sequência, e ele vai considerar as regras que nós criamos lá dentro da integração. Existe também a opção de regra personalizada. Aí, nesse caso, ele vai abrir os campos. Então, ele deixa aqui, ó, valor do frete adicional aberto, percentual adicional aberto e acréscimo de desconto aberto. Lembrando que esses campos eles vão ser aplicados em cima do preço do produto. E por último, no caso do Mercado Livre, nós temos a calculadora de preços, que tem algumas automações interessantes. Por exemplo, o comissionamento da categoria e o frete. Ao final desse vídeo eu vou explicar um pouco mais também sobre o recurso calculadora. Lembrando que sempre que vocês fizerem uma alteração no preço via tela de gerenciamento de preço de anúncios, é necessário clicar nos 3 pontinhos e enviar o preço para o e-commerce para que essas alterações sejam refletidas no canal de venda. E além disso, aqui no menu Mais Ações tem a possibilidade de exportar os anúncios para planilhas e também importar anúncios de planilhas. E aqui estamos falando de planilhas de preço, tá? Então, para quem já tem familiaridade com planilhas e deseja fazer a atualização via planilha, o sistema permite através do menu Mais Ações. E temos algumas situações nessa tela para filtrar. Então, eu quero saber todos os meus anúncios que estão utilizando o preço igual do produto. Eu quero saber todos os meus anúncios que estão utilizando preços fixos. Os anúncios que estão usando listas de preços, regra do e-commerce, regra personalizada e, por último, calculadora de preços. Isso me permite ter anúncios que têm regras diferentes de precificação, certo? Beleza, então entendemos o funcionamento dessa tela, nós já vamos retornar aqui, mas vamos lá nas integrações para entender como é que nós criamos essas regras. Vamos para Início e Integrações. Eu vou utilizar o Mercado Livre como exemplo, então vou abrir aqui a integração com o Mercado Livre, vou clicar na aba Produtos e vou clicar na guia Preços. Aqui, pessoal, nós podemos definir o padrão. Como nós vamos considerar a regra de envio de preços do RP da Olist para o canal Mercado Livre? E funciona basicamente da mesma forma. Preço fixo, conforme lista. A lista já explicamos nesse vídeo. Ela funciona também para os marketplaces e plataformas de e-commerce, contudo, ela não é a melhor solução para esse cenário, apesar de ser possível a utilização dela. Conforme regra de preço, nesse caso, nós vamos configurar aqui qual que é o percentual que nós vamos aplicar em cima do preço que está lá no cadastro do produto. Então, se eu tenho um produto que custa R$200 aqui no cadastro do RP, quando eu enviar esse produto ao Mercado Livre e considerar a regra de preço, ele vai aplicar 23% em cima desse preço que está no produto. E abaixo, nós temos como criar regras conforme peso e preço. Então, por exemplo, vamos começar aqui por valor fixo. Para anúncios até, com preço até R$ 79,00, eu quero embutir R$ 6,00 adicional de taxa. Aí eu clico em salvar e eu criei essa regra. Tá? Vamos só excluir essa primeira que já estava ali. Então, o sistema, quando eu estiver enviando para o Mercado Livre o preço, ele vai analisar. Esse produto, ele tem um preço maior ou menor que R$ 79,00? Se for maior, ele não vai jogar aquela taxa de R$ 6,00. Se for um produto abaixo de R$ 79,00, então ele aplica aquele valor de R$ 6,00 que foi configurado na regrinha. E podemos ter outras regras com base em peso e preço. Tá? No caso aqui, clicamos por faixa de peso. Eu vou desligar aqui a opção de preço e vamos fazer apenas por peso. Então, de 0 kg a 1 kg, eu vou adicionar no valor final da mercadoria R$ 10,00. E de 1 kg a 2, eu vou colocar um valor adicional de R$ 20,00. Dessa forma, se eu tiver optado por utilizar a regra do e-commerce, no momento que eu estiver enviando o preço, o sistema vai olhar para o peso do produto. Se ele se enquadrar entre 0 e 1 kg, ele vai aplicar R$ 10,00 a mais no valor final da mercadoria. E se ele se enquadrar entre 1 e 2 kg, ele vai aplicar R$ 20,00 a mais
no valor dessa mercadoria. Perfeito, vamos salvar essa configuração e fazer o primeiro teste. Vamos tentar enviar um produto ao Mercado Livre. Voltamos para cadastros, produtos. E vamos enviar o produto pendrive. 3 pontinhos. Enviar para o e-commerce. Lembrando que aqui nós temos a opção de enviar apenas o preço. Essa opção ela é válida a partir do momento que você já tem o anúncio. E aí a gente pode fazer esse disparo direto do preço sem a necessidade de enviar o cadastro completo. Vamos enviar, nesse caso, o cadastro completo. Vamos selecionar aqui o Mercado Livre. Continuar. Perfeito, estamos aqui no pré-anúncio e ao clicar no pré-anúncio, nós temos aqui a opção para editar preços. Então aqui, mais uma vez, aparecem as regras, né? Que pode ser igual do produto, R$ 146,91, pode ser o preço fixo, pode ser a regra de e-commerce, e aqui ele aplicou no preço do produto 23%, conforme aquela regra que criamos dentro da integração. E esse recurso da configuração da regra, ele pode ser utilizado com qualquer integração. Se nós voltarmos aqui para início, integrações, qualquer uma das integrações que nós fizermos a edição, na aba de preços, nós vamos poder definir uma regra. Por exemplo, a Shopee. Aqui na parte de produtos, preços, nós podemos trabalhar com a regra de preços do e-commerce. Já com o Mercado Livre, nós temos um novo recurso, que é a calculadora de preços. E é justamente sobre esse recurso que nós vamos abordar agora. O primeiro passo é verificar se o recurso calculadora de preços encontra-se instalado no seu plano. Para isso, acesse Início, Loja de Extensões. Na loja de extensões, busque por calculadora de... Ele já retornou aqui, ó, calculadora de preços. No meu caso, ela está instalada, então eu não preciso fazer nada mais. Mas se por acaso você não tiver o recurso instalado, é necessário fazer a instalação e verificar também se esse recurso está disponível no seu plano. Então vamos voltar para Cadastros, Produtos, e vamos acessar novamente a tela de gerenciamento de produtos dos anúncios. Para isso nós vamos em Mais Ações, Gerenciar Preços dos Anúncios. Na tela de gerenciamento de preços, nós vamos clicar em Calculadora de Preços, o botão que está localizado no topo da tela. E no meu caso, eu ainda não tenho nenhuma calculadora criada, então vamos clicar no botão Criar Calculadora. O primeiro passo é dar um nome para essa calculadora. Então vamos colocar aqui Calculadora Exemplo. Aqui nós vamos marcar qual o canal de venda. Atualmente é apenas para o Mercado Livre. Vamos concordar com os termos da utilização da calculadora e vamos avançar. E a primeira definição que nós temos que fazer na nossa calculadora é a base para o cálculo. Em qual valor que a calculadora vai aplicar o cálculo em cima. E aí pode ser o preço de custo do produto, nesse caso o último custo ou o custo médio, ou o preço de venda do produto, que é o preço de cadastro, né? O preço do catálogo após a formação de preços. Para o nosso exemplo, para ficar mais didático, eu vou utilizar o preço de venda, tá? Após a formação de preços na nota de entrada, o preço que está lá no cadastro do produto. Vamos clicar em Criar Calculadora. Perfeito, a nossa calculadora de exemplo foi criada. Mas agora nós vamos clicar sobre ela e nós vamos configurar a calculadora. Então eu vou clicar em Adicionar novo custo e eu vou colocar o valor do frete. Quando eu opto pelo valor do frete, ele pode ser manual, nesse caso eu defino qual é o valor que eu quero considerar como frete, ou automático. Nesse caso, nós vamos na API do Mercado Livre buscar o valor do frete conforme a categoria e puxamos essa informação para o RP. Então vamos utilizar aqui a opção de frete automático. Vamos adicionar um novo custo, comissão do canal. Nesse caso, nós vamos buscar a comissão também na API do Mercado Livre. Nós vamos buscar a comissão conforme a categoria do produto.
E a única opção que temos aqui é de informar um valor adicional à comissão. Tá? No meu caso, para ficar um exemplo legal, eu vou deixar zerado. Vamos adicionar um novo custo. E agora nós vamos colocar qual é a margem de lucro que nós queremos ter na venda do nosso produto. Aqui nós temos algumas opções para serem consideradas. Preço final do anúncio, calculado sobre o valor final do anúncio, inclui todos os custos configurados. Preço base, calculado sobre o valor definido como base de cálculo. No caso, pode ser o preço de custo ou o preço de venda, né? Que a gente acabou de definir ali há um passo atrás. Preço com custos adicionais, preço com custos adicionais mais frete. O que recomendamos aqui nesse caso? Preço final do anúncio, tá? Já está aqui como recomendado. E aqui nós vamos colocar qual é a nossa margem de lucro. Então, eu quero ter 35% de lucro na venda desses produtos. Vou salvar. Vamos adicionar mais um custo. E agora nós podemos colocar o quê? Um valor adicional. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um custo com embalagem de R$5. Então, eu vou criar esse atributo. Embalagem. E quero colocar um valor fixo de R$5 por embalagem. Pode ser um percentual também sobre o preço base. Tá? Mas aqui no caso eu vou deixar um valor fixo de R$5 de embalagem. Melhor, eu vou deixar um valor menor de embalagem, porque R$5 é um valor alto. R$2 por embalagem. Salvei. E ainda podemos criar um arredondamento automático. Esse arredondamento ele pode considerar centavos ou considerar último decimal. Então, vou colocar aqui, ó, considerar centavos. E tem duas opções aqui embaixo, substituir centavos por 99 ou substituir centavos por 00. Vamos deixar aqui no 99 e vamos salvar. Pronto, a nossa calculadora está configurada, basta salvar. Perfeito. Lembrando que eu posso ter várias calculadoras, cada uma para uma situação específica. Aqui no nosso caso, criamos apenas uma calculadora. Qual é o nosso próximo passo agora? Definir que queremos utilizar a calculadora de preços como regra na integração no Mercado Livre. Então, vamos voltar para Início, Integrações, Mercado Livre, Produtos, Preços. E aqui nós vamos marcar Calculadora de Preços. Todas as calculadoras que nós criamos no RP, elas vão aparecer nessa lista. No nosso caso, temos apenas uma. E lembrando, pessoal, quando definimos que vamos utilizar a calculadora de preços para o Mercado Livre, não poderemos mais alterar a regra dos outros anúncios. Não teremos como ter anúncios usando lista, anúncios usando regra e calculadora. Tá? Não tem como. Quando nós optamos pela calculadora, é apenas a calculadora que nós vamos utilizar. Perfeito. Vou salvar aqui a configuração. E vamos voltar para Cadastros, Produtos. Vamos realizar um teste agora com o produto alternador. Percebam que o preço de cadastro desse produto é R$200. Vamos clicar nos três pontinhos, enviar para e-commerce. Vamos selecionar o Mercado Livre como destino, continuar. Vou marcar aqui qual é o tipo do anúncio, continuar. E agora eu vou abrir o primeiro anúncio. E vou clicar em editar preços. Então aqui ele já aplicou a calculadora de preços. Eu posso ainda enviar o preço igual do produto e o preço fixo, mas eu não posso enviar a regra do e-commerce, pois optei pela utilização da calculadora. Então ela já vem definida, calculadora de exemplo. Se eu tivesse mais calculadoras configuradas nessa opção, eu poderia trocar a calculadora para o caso, mas aqui como só temos uma, ele já pré-aplicou. Então, ele está mostrando para mim que o preço base desse produto é R$200, que é o meu preço de venda desse produto. A embalagem teve um adicional de R$2. O valor do frete, que foi puxado automaticamente do Mercado Livre, é de R$ 44,45. O comissionamento, que também foi puxado automaticamente do Mercado Livre para essa categoria e modalidade de anúncio, é de R$ 55,80. A minha margem de lucro, que é de 35%, gerou mais R$ 162,75 no produto. O arredondamento
colocou mais 99 centavos e o preço final que vai ser praticado no anúncio é de R$ 465,99. E com isso, nós configuramos a calculadora de preços com o Mercado Livre. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado. Foi um vídeo bem completo sobre precificação, sobre os recursos que nós temos dentro do RP. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like aqui para dar um apoio e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa. Até mais. Tchau, tchau.